Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de dezembro, é quarta. Todas as quartas são dias regidas por Mercúrio, que é Hermes na mitologia, que é o nosso deus mensageiro. E no céu de agora ele está no signo de Sagitário, que é um signo de fogo, mutável. Então é um bom momento para a gente perceber quais as nossas ferramentas, quais métodos você tem para expandir a sua mente, para expandir os seus pensamentos, para ir além do que você normalmente tem pensado, do que normalmente você tem refletido. Então Mercúrio ele vai ser responsável tanto pelas nossas trocas, comércios, tecnologias. Então pode ser um momento de refletir também como tem sido o nosso uso, né, em relação a isso, até pensando que o regente de Sagitário, Júpiter, está no signo de Gêmeos, está retrógrado. Então tem muito aquela coisa da gente acumular informações, de estar sempre buscando novidade e às vezes acaba não expandindo realmente, né, a nossa percepção, mas às vezes mais se distraindo do que absorvendo algum conteúdo. Pensando também nesse Mercúrio em Sagitário, eu pensei em duas coisas também de dar dica para vocês que podem ser benéficas no dia de hoje, e todo dia na verdade, mas pensando que hoje é um dia regido por Mercúrio, esses processos de escrita quando você acorda, né? É um processo que é escrito naquele livro O Caminho do Artista, que é todos os dias você escrever 3 páginas no fluxo de consciência. Então pode ser uma forma de limpeza, até pensando que a gente está numa lua minguante, né? Ter esse processo de escrevendo tudo que vem na mente, para fazer esse processo de limpar, e às vezes também começa a vir informações, então também pode ser um processo criativo, tá? Outra coisa, que ontem eu estava fazendo uma meditação muito legal, que eu quero compartilhar com vocês, que era uma meditação que era para você organizar os pensamentos. Então, era é bom para quem tem facilidade para visualização, né? Então, é você visualizar como se fosse uma tela de um computador e você vai criando pastinhas para organizar os seus pensamentos. Então, cada vez que vem um pensamento, você coloca numa pastinha. Então, você vai colocando ele, né, organizando essas informações. Então, muitas vezes, isso te ajuda a desapegar dos pensamentos, principalmente quando a gente está com os pensamentos mais fixos, né? Então, acaba facilitando isso. Bom, vamos falar então sobre o céu, sobre os aspectos do céu do dia de hoje. Então a Lua, ela tá minguante, né? Ela tá nessa fase que tem a duração de aproximadamente uma semana, em que facilita esses processos de liberação, de detox, de cortes, né? Quando a Lua mingua, ela tá diminuindo em luz, então quer dizer que o nosso corpo emocional, o nosso ritmo, ele também vai se diminuindo, ele também vai se retraindo. A gente vai voltando mais para um processo de introspecção, tá? Então a Lua, ela saiu desse signo de Libra, o signo da balança, lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada um dos signos, e ela ingressou no signo de Escorpião 5 e 6 da manhã, né, da madrugada. E Escorpião, então, é um signo de água, então traz para o corpo as questões das emoções, dos sentimentos, da sensibilidade. É um signo da modalidade fixa, então os signos fixos são aqueles que aprofundam a estação, então tem essa tendência a mergulhar, a teimar, a resistir, né? Então é esse lado fixo bom, no sentido de se aprofundar, mas também tem esse lado negativo de às vezes se apegar, né? Teimar muito. Escorpião é um signo regido por Marte, então ele tem ali qualidades semelhantes a Marte. Marte é o nosso deus da guerra, então vai representar essas atitudes bélicas, né, de ação, de luta. A gente pode pensar no nosso corpo, simbolizaria o nosso sistema imunológico, que tem essa capacidade de ataque, a capacidade de defesa, né? Tanto que plantas relacionadas a Marte são alho e cebola, né, que fortalecem o nosso sistema imunológico. Até estava pensando em falar para vocês também plantas relacionadas a Mercúrio. A gente pode pensar em funcho, valeriana, que trazem essa paz, essa calma mental também, tá? Voltando aqui, então tá falando de a regência de Escorpião, né? Ele é regido por Marte, que tá retrógrado em Leão. Então a gente pode estar nessa retomada ali do nosso poder, do que nos vitaliza, do que nos energiza, né? Do que ilumina, traz consciência. Escorpião também é regido por Plutão na astrologia moderna. Então, Plutão é Hades na mitologia, né? É o deus do submundo, então muitas vezes traz esse mergulho ali para as nossas sombras, para a gente perceber aonde a gente está delegando o nosso poder, que às vezes é para um objeto, às vezes é para um comportamento, às vezes é para uma pessoa, às vezes é para uma relação, enfim. Pode trazer essas questões também. Plutão está em Aquário,
né, ingressou nesse ano. Então, principalmente na questão, Aquário vai falar muito dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos ideais, das nossas relações em coletivo, de como a gente lida com tecnologias. Então, também podem ser reflexões que venham no dia de hoje, tá? Eu coloquei aqui também no horóscopo, né? Então, nessa lua minguante Escorpião, reflexões, assim, do que você precisa deixar morrer, né? Que emoções, assim, que você tem se fixado, que estão te paralisando, que não estão te motivando, que estão tirando o seu poder, né? Então, como você pode fazer essa liberação, né? Que práticas você tem, que formas de agir podem te ajudar nesse processo de liberação, né? De trazer consciência também para si mesma. Bom, 6h52, a Lua já fez uma quadratura com Plutão, né? Então, Plutão é um dos regentes de Escorpião. Então, a Lua ela fez essa quadratura que é um aspecto de tensão, um aspecto um pouco desconfortável. Por quê? Porque a Lua, ela tá ali em Escorpião, querendo se aprofundar nas emoções, e Plutão tá em Aquário, traz esse aprofundamento na mente, nos pensamentos. Então, tem um conflito ali, né? Muitas vezes de perceber o que tem te bloqueado ou te oprimido nessa questão mental, nessa questão de coletivos, nessa questão de tecnologias. É sempre bom olhar ali, então, onde você tem o signo de Escorpião, que é onde a Lua tá, e também onde tem o signo de Aquário, até pensando que ele vai ficar ali, né, um monte de tempo. Então, é importante você olhar ali onde ele está atravessando no seu mapa, né? E pensar como que você pode desapegar desses pensamentos, né? Muitas vezes o Plutão, ele tem essa qualidade de expurgar, sabe? Então, ter esses movimentos, assim, de liberação muito fortes, muito intensos, que vêm pra fora. E eu já falei pra vocês algumas vezes que eu tenho um grupo de meditações tântricas junto com a Silvia, que a gente tá fazendo uma meditação dinâmica todo dia, que é uma meditação muito catártica, então ajuda esses processos. Então, a gente ter ferramentas, né, que facilitem isso, para não ser pega de surpresa às vezes, né? Então, a gente já ter esses comandos ali no nosso corpo, já ter um espaço reservado para isso, eu acredito que facilita bastante, né? Para não, enfim, né, para ajudar esses movimentos. Então, Plutão está em Aquário, nessas questões coletivas e de individualidade podem ter vindo à tona, ali próximo de 6h52. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer é com um outro regente de Escorpião, que é Marte, né? Que é o regente principalmente na astrologia tradicional. Então, a Lua vai fazer uma quadratura com Marte, que é um aspecto de tensão, é um aspecto de conflito, não é gostosinho. A Lua, então, em Escorpião, Marte retrógrado em Leão, ambos em signos fixos, que eu já falei pra vocês aqui no começo, que às vezes tem essa qualidade de briga, né, de teimar, de resistir, então fica cada um defendendo o seu. A Lua Escorpião às vezes defendendo uma certa reserva, uma certa busca de estratégia, de controle emocional, enquanto o Leão, né, Marte em Leão, a gente pode pensar numa ação expressiva, né, numa ação de liderança, enfim, que busca ser reconhecido, ser visto, né, iluminar. Então, assim, às vezes o Escorpião ali querendo se esconder nas frestas e o Sol querendo Leão, né, que é regido pelo Sol, querendo aparecer, querendo ser visto, querendo iluminar, né? Então, às vezes vem esse conflito, a gente pode sentir isso até 12h44, daí depois isso já suaviza. Então, até 12h44 pode ter uma tensão, assim, entre quero ser vista, quero me esconder, quero olhar para os meus sentimentos, quero brilhar, sabe? Então, pode vir essas questões. E aí, o próximo aspecto, o último aspecto do dia vai ser 14 horas, que aí já começa a tranquilizar as coisas. Depois do meio-dia e 44, as coisas já começam a ficar mais tranquilas, porque a Lua vai fazer um aspecto de sextil com o Sol. Então, o sextil é um aspecto bom, flui, né, ajuda, une, harmoniza. O Sol ele vai falar sobre visibilidade, sobre autoridade, sobre autoconfiança, né, afirmação, visão. Então, a Lua representando o nosso corpo emocional, o nosso ritmo, o nosso humor, ali se harmoniza com o Sol, com a nossa visão. É como se esses nossos lados opostos, né, porque muitas vezes a Lua representa o nosso lado receptivo e o Sol o nosso lado mais ativo, eles fluíssem, eles se harmonizassem, né, eles conseguissem se unir de alguma forma. Então, tem esse potencial, assim, para momentos, assim, de troca, né, com as outras pessoas, de simpatia. Às vezes também tem uma certa organização no nosso corpo, tá? Para lidar com as nossas emoções, para trazer consciência sobre as nossas emoções. Porque sempre que a Lua aspecta o Sol traz essa iluminação, né? Ele traz essa verdade, ele traz essa clareza mental.
Então pode facilitar também esse entendimento das nossas emoções, pensando que o Sol está em Capricórnio. Então às vezes a Lua em Escorpião ali se sentindo insegura, sem estratégia, sem capacidade de ação, paralisada. E o Sol em Capricórnio ali iluminando o que precisa estruturar, o que precisa ser feito a longo prazo, né? Para onde que eu devo ir? Né? Lembrando que a Lua está minguando em Escorpião, então pode ser um processo mesmo do que precisa ser liberado, do que precisa ser retirado. Então às vezes a gente acaba carregando muitas mágoas, muitas dores, a gente não permite essa expressão, a gente não permite que as próprias emoções sigam o seu fluxo, né, e acabem morrendo, vamos dizer assim. Então é um bom momento para pensar sobre isso, tá? Então é isso, esses são os aspectos do dia de hoje. Então amanhã vai ser o último dia que eu vou fazer live, que vai ter horóscopo, porque eu vou participar do Festival Terra Azul. Então, daí só vou voltar na próxima sexta. Então amanhã também é o último dia para vocês adquirirem os livros. Hoje não tem envio, mas amanhã tem. Então se vocês quiserem adquirir meus livros. Amanhã tem a meditação dinâmica às 7 da manhã. E daí os atendimentos só vou voltar depois na próxima sexta. Então se você quiser fazer uma leitura de previsões astrológicas, né? Quer entender como vai ser o seu ano, as leituras estão ali no destaque escrito atendimentos. E essa live aqui eu deixo sempre disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? Então é isso. Boa quarta pra gente.